Metabolismo de aminoácidos, prolina, hidroxiprolina, histidina e arginina. A prolina e a hidroxiprolina são aminoácidos considerados nutricionalmente não essenciais e são glicogénicos. A arginina e a histidina são normalmente considerados aminoácidos nutricionalmente essenciais e também são glicogénicos. Estas são as fórmulas dos aminoácidos. Prolina é um aminoácido, a hidroxiprolina também é um aminoácido, e depois a histidina, aminoácido, tem mais azoto, e a arginina, que também tem aqui mais azotos. A prolina é produzida a partir do glutamato, que vai ser fosforilado por uma sínase, aqui no último carbono, formando-se o 5-fosfoglutamato ou glutamato 5-fosfato, como queiram, que depois vai sofrer uma redução uma redução por ação do NADPH, através da desidrogénase do semialdeído do glutamato, e forma-se o semialdeído do glutamato, assim chamado, porque se repararem, o glutamato tinha duas funções ácida, e uma delas passou, a do carbono 5, passou de ácido a aldeído, e daí o termo de semialdeído, porque só uma é que passou a aldeído. Semialdeído do glutamato. Que aqui está escrito numa forma linear, mas se escrevermos numa forma dobrada, por assim dizer, se dobrarmos aqui por esta ligação, conseguimos perceber que o grupo carboxilo, o grupo carbonilo, desculpem, está muito próximo do grupo amina. E isto pode ocorrer aqui uma reação entre a amina e o aldeído, e ciclizar por um processo não enzímico com saída de água, formando um composto que se chama pirrolina 5-carboxilato. Que, se retirarmos esta dupla ligação, mais uma vez por uma redutase, habitualmente por gasto de NADPH, portanto uma nova redução, vai dar origem à prolina. Assim, a prolina deriva do glutamato genericamente por redução. É verdade que temos aqui uma sínase primeiro, mas é apenas para ativar e permitir a primeira redução, onde sai logo o fosfato. O semialdeído do glutamato pode, como eu referi, ciclizar por um processo não enzímico, mas através de uma transaminase, chamada transaminase da ornitina, vai ocorrer a transferência, transaminase porque há a transferência do grupo amina, só que em vez de ser como é habitual do grupo alfa-amina, vai ser lembrem-se que era uma amina que passava a acetona, neste caso vai ser o aldeído a receber a amina, formando-se assim a ornitina. A ornitina, como iremos ver, é um dos aminoácidos envolvidos no ciclo da ureia, e no ciclo da ureia a ornitina pode originar a arginina, que, como eu referi a propósito dos aminoácidos essenciais e não essenciais, é habitualmente classificada como um aminoácido essencial, apesar de termos alguma forma de síntese, mas forma esta que está limitada ao fígado, e é um processo onde normalmente a arginina vai depois ser quebrada, formando a ureia. E por isso não temos uma grande capacidade de síntese da arginina, e daí que seja considerado como essencial. A prolina, como eu referi, é produzida a partir do glutamato e vai originar o glutamato por um processo que é quase o inverso da síntese. Se era
formada a partir da pirrolina 5-carboxilato por uma redutase, agora vai originar o mesmo composto por uma desidrogénase, neste caso dependente do FAD, que depois vai entregar os eletrões normalmente à ubiquinona, formando-se o biquinol. Portanto, normalmente é uma enzima mitocondrial. Depois, como referi, a pirrolina está em equilíbrio com o semialdeído do glutamato, por uma reação não enzímica, e este semialdeído do glutamato, depois por uma desidrogénase, neste caso por uma redução, há pouco foi por uma, desculpem, agora por uma oxidação, há pouco foi por uma redução. O glutamato foi reduzido a semialdeído do glutamato, passou de ácido a aldeído, e agora, por uma oxidação, através da desidrogénase do semialdeído do glutamato, que o nome normalmente distingue-se da que converteu o glutamato 5-fosfato, porque esta chama-se normalmente a desidrogénase gama do semialdeído e é dependente do NAD, enquanto que a desidrogénase que converteu o glutamato a semialdeído do glutamato, na síntese da prolina e da ornitina, era dependente do NADPH. E, portanto, o semialdeído do glutamato depois vai originar o glutamato. Assim, a prolina é degradada a glutamato por oxidação. Formou-se o glutamato por redução. Já a arginina, como eu referi no ciclo da ureia, a arginina sofre a ação da arginase, que permite a formação da ureia e regenera a ornitina, como depois iremos ver no ciclo de Krebs. Ora, esta ornitina, pela transaminase da ornitina, dá o semialdeído do glutamato, que depois, pela desidrogénase, perde os hidrogénios e vai ser oxidado a glutamato. Assim, a arginina perde 2 azotos e este carbono na forma de ureia. Este outro azoto é transaminado para um esqueleto carbonado, normalmente o alfa-cetoglutarato formar glutamato. Portanto, aqui o glutamato funciona como receptor do azoto. E por fim, o restante esqueleto carbonado e o outro grupo amina vão originar o glutamato. A prolina, como vimos, é basicamente toda ela derivada do glutamato, tem o mesmo número de carbonos e, portanto, é apenas por oxidação vai formar o glutamato e, portanto, quer a arginina, quer a prolina são glicogénicos. Quando há deficiência desta desidrogénase da prolina, temos uma doença que se chama hiperprolinemia, portanto, que corresponde à deficiência da desidrogénase da prolina e à acumulação de prolina. A arginina, além de estar envolvida no ciclo da ureia, como daqui a pouco iremos ver, também é precursora da síntese da creatina, do NO e das poliaminas. A hidroxiprolina forma-se a partir da prolina, mas a prolina ligada já numa sequência peptídica, portanto, já incorporada numa proteína e está habitualmente entre um aminoácido e a glicina. E ela vai ser hidroxilada por uma hidroxilase, chamada hidroxilase da prolil, ou, porque usa o oxigênio, é dioxigênase da prolina para o colagênio. Esta hidroxilação ocorre fundamentalmente no colagênio e é uma oxidação que depende do ferro, à entrada de oxigênio e vai haver a conversão do alfa-cetoglutarato a succinato, que é importante para fornecer hidrogénios. E liberta-se CO2. Esta reação é semelhante também à que acontece com a hidroxilação da lisina. Hidroxilisil também mais uma vez está presente numa proteína, a hidroxilisil, e
ambas as reações, para manter este ferro na forma reduzida, é importante a vitamina C, ou ácido ascórbico, ou ascorbato, e é por isso que a deficiência de vitamina C interfere com esta hidroxilação da prolina e da lisina, e como tal na síntese do colagênio, e daí que quando há deficiência de vitamina C, temos uma deficiente formação do colagênio e, portanto, problemas a nível da matriz extracelular, o que leva, por exemplo, ao sangramento das gengivas, porque a matriz celular deixa de ser tão espessa e, portanto, ocorre esse sangramento. A hidroxiprolina, depois, quando for degradado o aminoácido, a proteína, vai-se libertar o aminoácido, está aqui, a hidroxiprolina, e depois segue uma metabolização relativamente parecida com a da prolina. Portanto, vai sofrer uma oxidação e que vai passar, neste caso, na mesma, uma pirrolina carboxilato, mas permanecendo com o hidróxido, portanto, 3-hidroxipirrolina carboxilato, também dependente do FAD. De seguida, a entrada de água com a abertura do anel, formando-se o semialdeído, não do glutamato, mas do hidroxiglutamato, e depois, mais uma vez, por uma desidrogênese, neste caso a desidrogênese, o semialdeído do 4-hidroxiglutamato, forma-se o 4-hidroxiglutamato. Este 4-hidroxiglutamato, por uma transaminase, vai transferir o grupo amina para um cetoácido, formando-se um aminoácido, pode ser, por exemplo, alfa-cetoglutarato ou dar glutamato, e vai originar o 4-hidroxi-2-cetoglutarato, que, por fim, é quebrado por uma aldólase, vai quebrar por aqui, formando-se o glioxilato e o piruvato. O glioxilato, como iremos ver no metabolismo da glicina, poderá originar o oxalato ou o glicolato. Assim, a hidroxiprolina, temos o azoto a sair por transaminação ligado a um cetoácido, portanto formando um aminoácido, e o restante esqueleto originar glioxilato e piruvato, e portanto o piruvato é glicogénico, daí que a hidroxiprolina seja glicogénico. A histidina é um aminoácido essencial e, portanto, não há síntese no nosso organismo. Irei falar apenas da sua degradação. E a histidina, a primeira reação é a perda deste grupo amina, mas não será por transaminação, será por quebra. A enzima chama-se a líase da histidina ou histidase, porque quebra aqui o grupo amina, liberta-se o íon amónio e forma-se este composto que se chama urocanato. Posteriormente, ocorre a entrada de água com a abertura do anel, que assim, ocorre a entrada de água com uma oxidação aqui neste anel, é chamada hidratase do urocanato, e depois, agora sim, uma segunda entrada de água, e agora é que ocorre a abertura aqui do anel, e forma-se o formiminogglutamato, também conhecido por FIGLU. A enzima é em ambos os casos, que chama-se a hidratase do urocanato, que é uma hidrólase, chama-se imidazolona propionase, ou hidrólase do imidazolona propionato, e forma-se então este composto, o FIGLU, que posteriormente, através de uma transaminase, uma formiminotransaminase do glutamato, vai converter o FIGLU em glutamato com a saída deste formimino, formando-se, passando o tetrahidrofolato a 5-formimino-tetrahidrofolato e formando-se assim o glutamato. Quando há deficiência de ácido fólico, esta reação ou este passo está comprometido
e ocorre a acumulação do FIGLU ou do formiminogglutamato, que depois aparece na urina e que pode ser usado para o diagnóstico da deficiência do ácido fólico, até eventualmente o seu acompanhamento. A histidina é também um importante precursor de um neurotransmissor e mediador celular, que é a histamina, e, mais uma vez, forma-se por descarboxilação. Mais uma vez, se lembrarem, no caso do glutamato, também dá o GABA por descarboxilação. Portanto, temos aqui uma descarboxilase da histidina e que converte a histidina em histamina, que é uma amina neurotransmissora e mediador celular, e como penso que sabem, está envolvida nos processos alérgicos e também em alguns processos inflamatórios. Para além disto, a histidina também pode reagir com a beta-alanina e formar a carnosina, que está presente nos músculos e sistema nervoso central, sendo que é responsável pela ativação da ATPase da miosina, entre outros efeitos. A histidina forma assim um glutamato, e portanto é glicogénico, e este azoto está presente, por acaso não é este aqui está presente no glutamato, mas depois um dos azotos sai na forma de íon amónio e o outro de formimino. Quando há deficiência da primeira enzima, a líase da histidina ou histidase, temos uma patologia que se chama histidinemia, em que há o aumento da concentração de histidina no sangue. Como há pouco referi, a arginina é precursora das poliaminas e do monóxido de azoto, NO, e a arginina pode dar origem à ornitina. Aliás, o glutamato também dá origem à ornitina. Na realidade, a ornitina é que é precursora das poliaminas e ela sofre uma descarboxilação, passa a formar uma amina, diamina, se quisermos, que se chama putrescina, que depois reage com essa adenosilmetionamina, que iremos ver no metabolismo da metionina. Ocorre a transferência deste esqueleto carbonado, deste grupo CH2, 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 NH3, libertando-se assim S-metil-tioadenosina, portanto, a adenosina ligada ao enxofre e ao metil, portanto, metil-tioadenosina, e dá origem à espermidina, por uma síntese da espermidina, e depois, por nova reação igual com novo S-adenosilmetionamina, libertando-se na mesma a metil-tioadenosina, acaba por originar a espermina. E estas poliaminas são ubíquitas nos mamíferos e nas bactérias, estando envolvidos em processos de crescimento celular, proliferação e diferenciação celular, sendo também fatores de crescimento. Para além disso, a arginina pode, através da síntese do NO, muitas vezes referido com a sigla NOS, NOS, ser reduzida de arginina a ser oxidada de arginina a hidroxiarginina, com a entrada de oxigênio. Numa primeira fase são 2 oxigénios e já agora 2 argininas, e que vão dar origem a 2 hidroxiargininas, e que depois, numa segunda etapa, a hidroxiarginina, mais uma vez com a entrada de 2 oxigénios, mas agora em vez de 2 na pH só 1, vai ocorrer a formação da citrulina, que iremos ver que até é um componente do ciclo da ureia, e liberta-se o NO. Portanto, este é o processo de síntese do óxido de azoto a partir da arginina.
A arginina também é precursor da creatina, não é só a arginina, a glicina e a metionina. Portanto, numa primeira etapa temos a transferência deste grupo, que no fundo é o responsável, o que aparece na síntese da ureia, e assim a arginina origina ornitina, só que em vez de libertar a ureia, ela é transferida para a glicina, formando-se o guanidinoacetato, que por uma amidinotransferase da arginina, cá está, transferase do grupo amidina, da arginina para a glicina, AGAT. Depois este guanidinoacetato vai receber o grupo metil da metionina. Vamos dizer que quando falamos da metionina, vamos dizer que a metionina normalmente vai passar a S-adenosylmetionina a S-adenosylhomocisteína, transferindo o grupo amina. Este será um dos aceitadores, o guanidinoacetato, que passa a creatina. Portanto, por uma metiltransferase do guanidinoacetato, neste caso não se refere quem, porque considera-se que é o S-adenosylmetionina, chamada GAMT, e forma-se assim a creatina, que penso que sabem, é muito importante a nível muscular e também no sistema nervoso central, porque permite, no fundo, armazenar ligações ricas em energia. Reage com ATP pela síntese da creatina, formando o fosfato de creatina, que no fundo é uma fonte de energia rapidamente disponível, pois permite transferir rapidamente, quer num sentido, quer noutro, ou passando de ATP a ADP, ou ao contrário, fosforilando o ADP, permitindo obter rapidamente ATP. Este fosfato de creatina, com o tempo, vai perder o fosfato e ciclizar, formando-se a creatinina, que depois é eliminada na urina. Nós até, como esta formação vai ocorrendo naturalmente, é espontânea, vai ocorrendo naturalmente ao longo do tempo, formando-se numa proporção constante para cada pessoa, a filtração da creatinina a nível renal também é constante e, uma vez que ela não é nem excretada nem absorvida, permite ter uma ideia da taxa de filtração glomerular, sendo a clearance da creatinina sendo um parâmetro muito importante em termos de avaliação da função renal. Assim, e recapitulando, a prolina e a hidroxiprolina são aminoácidos não essenciais, a histidina e a arginina são essenciais, havendo aqui a questão em relação à arginina. Os quatro são glicogénicos. A prolina é produzida a partir do glutamato, por redução, e depois por oxidação volta a originar o glutamato. A hidroxiprolina a partir da prolina incorporada na proteína, sendo que depois é degradado, os carbonos vão originar piruvato e glioxilato, e portanto é glicogénico, e o azoto sai por transaminação. No caso da histidina, não há síntese e ela é degradada a glutamato, libertando mais um azoto, um está no glutamato, o outro é libertado sob forma de íon amónio e o outro sob forma de formiminoglutamato. Como já referi, a histidina é muito importante para a síntese da histamina, por descarboxilação, e também para a síntese da carnosina e também da homocarnosina, que eu não referi, mas é produzida a partir da histidina. A arginina, apesar de ser essencial, ela pode ser produzida a partir do glutamato, envolvendo uma transaminação para a formação da ornitina e depois o ciclo da ureia, sendo depois degradada a glutamato, em que dois dos azotos saem sob a forma de ureia pela arginase e o outro pela transaminação da ornitina, originando depois o semialdeído do glutamato, que dá o glutamato. A arginina, para além de estar envolvida no ciclo da ureia, é importante para a síntese da creatina,
óxido nítrico, NO, o óxido de azoto, e as poliaminas, que derivam da arginina ou do glutamato, via ornitina, que são a espermidina e a espermina. Espero ter ajudado a perceber o metabolismo destes aminoácidos. Muito obrigado.